Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês. Olha, quem está falando aqui é o pastor Marcelo, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Ermelindo, Matarazzo, na nossa sede regional, na Avenida Mário Alves, número 37, todos os domingos. A nossa igreja, a partir das 6:30 da manhã, está com as portas abertas para receber você. Temos um culto 7:30 da manhã, um culto de oração. Aí temos esse culto agora, às 8, às 14 e também às 18 horas, tá bom? Fazemos parte da equipe do missionário R.R. Soares e do pastor Jaime de Amorim Campos. Que Deus abençoe a sua vida. Ó, Jesus ama você e nós também te amamos. E eu espero que esse culto abençoe a sua vida. Eu não sei se você vai assistir agora, vai assistir outro dia. Nós estamos aqui no domingo, e que Deus abençoe muito a sua vida. Amém, igreja amada? O nosso culto de quarta-feira passada foi gravado, só teve 814 visualizações, 814 pessoas que assistiram. Foi um pouquinho menos da semana passada foi 1.200 e poucas visualizações, pessoas que assistiram o nosso culto, e assim Deus vai nos abençoando. Amém, meus amados? Vamos para a palavra de Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, pessoal, no capítulo 27, livro de Números, capítulo 27, essa semana foi uma semana de bênção, uma semana de vitória. Quem gosta do frio, hein? Glória a Deus. Deu para dormir de cobertor, né? Louvado seja Deus. Números capítulo 27. O versículo é o primeiro. Eu vou fazer a leitura, depois nós voltamos nas revelações. Números capítulo 27 e versículo 1. Está escrito assim: chegaram as filhas de Zelofeade, filha de Éfer, filha de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes das filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, e à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nosso nome, o nome de nosso pai, da nossa família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa perante o Senhor, e o Senhor falou a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade falaram retamente, certamente lhe darás possessão, herança entre os irmãos de seu pai. A herança de seu pai farás passar elas, e falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, então a sua herança darei aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança darei aos seus parentes, e aquele lhe for o mais chegado da sua família, para que possua isto aos filhos de Israel, será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a quem, amados? Então nós vamos falar nessa manhã de um homem chamado Zelofeade. Esse homem tem uma importância muito grande na Bíblia Sagrada. O Zelofeade é um homem que teve 5 filhas mulheres, ele não teve nenhum filho, e a Bíblia diz que ele morreu no pecado no deserto. Vamos falar do pecado dele. Só que a Bíblia fala que naquele tempo, quando a pessoa tinha filhos, que o pai morria, a herança ficava para os filhos, mas ficava para os filhos homens. As mulheres não tinham, vamos dizer assim, direito à herança como os homens. Então, o Zelofeade morreu, ele tinha um filho, a herança ficou para o filho, aí o filho pegava e dava uma parte para as filhas, só que ele não tinha filho, ele só tinha as mulheres, e pela lei do Senhor, as mulheres, se ele não tivesse filho, quem ia herdar a herança? O irmão dele, o tio das mulheres. Então, o que aconteceu? Zelofeade morreu, 5 filhas, aí a Bíblia diz que quando ele morreu, elas não tinham direito a nada. Todos os bens de Zelofeade ia ficar para os irmãos dele. Se os irmãos dessem uma parte para elas, bem, e se os irmãos não dessem? Se fosse uma família que não se bate, uma família que não se conversa, uma família que um não gosta muito do outro, essas mulheres iam ficar sem herança. Aí essas mulheres foram até a presença de Moisés, porque aprenda uma coisa: quando o tempo estiver difícil, você tem um advogado chamado Jesus Cristo.
Ela vai lá na presença de Moisés e fala com Moisés: Moisés, nós conhecemos a lei. Sabemos que a lei do Senhor fala que quando o pai morre, o pai deixa herança para os filhos, mas nós não temos irmãos. E agora? Nós vamos ficar sem herança? Nós vamos padecer? Aí o Moisés chegou e falou assim: só um minutinho que eu vou falar com o Senhor. Aí Moisés foi lá na congregação e falou: Deus, tem 5 mulheres aí fora falando sobre a lei. Mas deixa eu voltar um pouquinho, isso aqui é para você entender. Quem foi Zelofeade? Por que aconteceu toda essa luta? Vamos ler novamente, capítulo 27, verso 1. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de quem, irmão? De José. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogra, Milca e Tissa. Então o que aconteceu? Zelofeade é da família de José. Zelofeade, ele não veio de qualquer família, irmão, presta atenção, o Jacó gerou José, diga glória a Deus, e José teve vários filhos. Zelofeade veio da família de José, e você conhece quem é José, conhece ou não conhece? Lembra daquele que sonhou? Lembra daquele que foi injustiçado? Lembra daquele homem de fé? Vamos ver só um pouquinho o que aconteceu com José, e já voltamos a falar de Zelofeade. Volta um pouquinho em Gênesis 37, olha quem era José, Gênesis capítulo 37, para a gente chegar lá em Zelofeade. Gênesis capítulo 37, o versículo 1, está escrito assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel, que é Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de quanto, irmão? De várias cores. José era aquele rapaz de 17 anos, que era o filho de Jacó. Jacó amava muito José, porque ele era o filho de Raquel, uma mulher que ele amava muito, e ele fez uma roupa diferente para José, e o José começou a sonhar. Um dia ele sonhou que ele estava trabalhando, e o trabalho dele rendia mais do que o trabalho dos irmãos dele, e ele contou o sonho, e os irmãos dele ficaram muito boas. Ô José, você vai ser maior do que nós? Espera aí, eu estou sonhando. Aí no outro dia Deus dá outro sonho para José. José falou: rapaz, preciso contar outro sonho. Pode falar. Eu sonhei com o sol, eu sonhei com a lua, e eu sonhei que 11 estrelas se inclinavam aos meus pés. Ô José, que sonho é esse? Eu não sei. José foi falar com Jacó: ô pai, eu tive um sonho, eu sonhei com o sol, diga glória a Deus, eu sonhei com a lua e 11 estrelas. O Jacó falou: que sonho é esse, José? Mas peraí, 11 estrelas representavam os irmãos, o sol e a lua. Jacó pensou que representava ele e a esposa. Jacó está dizendo: peraí, as 11 estrelas dobrando aos teus pés pode representar os seus irmãos. Ele tinha 11 irmãos, mas o sol e a lua, eu e sua mãe. Ô José, esse sonho não tem muito fundamento, porque sua mãe já morreu. Mas não é, irmão, o sol e a lua não falava de pai e mãe, sol e lua fala de governo. Presta atenção, quem é que governa o dia? Não é o sol? Pode estar chovendo, pode estar frio, mas pode estar nublado, mas tem sol. Pastor, não tem sol, a nuvem cobriu, não tem sol aqui embaixo, mas acima das nuvens o sol está queimando. Então o sol é que governa de dia, e quem governa à noite? Quando José foi governador, ele governou de dia? Então o sol falava de governo, e o José recebeu esse sonho, mas por causa desse sonho, os irmãos fizeram a maldade e venderam José. Vão vender José, e o José vai ser vendido, José vai para o Egito, e José fica lá na casa de Potifar, Gênesis 39, e quando José está lá, a Bíblia diz que a casa de Potifar começou a prosperar. A Bíblia diz que Potifar pegou José: toma conta da minha casa, e José começou. Não, a Bíblia diz em Gênesis 39, que aonde José colocava as mãos, que Deus, você está preparado para isso? Vai chegar uma época da sua vida, que aonde você colocar a mão, Deus vai prosperar. Aonde José colocava a mão, Deus prosperava, até que o Potifar falou: rapaz, depois que você entrou aqui, a minha casa mudou, depois que você entrou aqui, começou a acontecer umas coisas. Ô José, toma conta de tudo da minha casa. E aí, se você conhece a história, aí a mulher de José, a mulher de Potifar, colocou os olhos em José. José era muito formoso, e aquela mulher um dia colocou: eu vou deitar com esse homem. Só que Potifar tinha dado tudo na casa dele para José, mas a esposa não.
E um dia a esposa veio, José estava sozinho em casa, a Bíblia diz que a esposa pegou e se despiu, tirou a roupa dela na frente de José. Quando José olhou, ela falou assim: deita comigo, não tem ninguém em casa, José, é a nossa hora. José falou: não, eu não vou pecar contra o Senhor. E José saiu correndo. Me ajude a pregar. Quando Deus deu o sonho para José, primeiro José sonhou com um trabalho, Deus abençoou. Depois José sonhou com sol, lua e estrela. Algum sonho Deus mostrou à mulher de Potifar? Teve ele algum sonho? Então nessa hora que José viu aquela mulher nua na frente dele, José saiu correndo. Por quê? Eu costumo falar, José é aquele homem de discernimento espiritual. Ô mulher de Potifar, eu não posso deitar com você, porque eu tive sonhos, meu Deus me deu sonho, e meu Deus nunca mostrou você. E José fez o quê? Saiu correndo. Aí a mulher de Potifar contou a mentira. Ô marido, o que aconteceu? José tentou me violentar. Porque tem gente maldosa. José tentou me agarrar. Aí a Bíblia diz que prenderam José. E José passou uma luta. Agora, você quer ver? Gênesis capítulo 41, versículo 46. Só um resumo da história de José. Qualquer dia nós vamos falar sobre José. Gênesis capítulo 41, versículo 46. Está escrito assim, ó: e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de quem, amado? De Faraó. Então me ajude a pregar. Quando José recebeu o sonho, ele tinha 17, amém? Aí ele foi vendido para o Egito, ele começou a trabalhar como escravo, ele ficou. Agora a Bíblia diz que José tem 30, então me ajuda aí que eu não sou bom de matemática não, 17 para 30, quanto? Então tem 13 anos que José está como escravo. Tem 13 anos que a maldade dos irmãos deixaram José como escravo. Tem 13 anos que José está enfrentando a luta, porque agora em Gênesis 41, 46, é que José vai começar a governar o quê? O Egito. Então tem 13 anos que José está passando uma luta muito, muito grande. Só que quando o José vai governar, José falou assim para Faraó: Faraó, eu tenho uma coisa para você. Deus está falando aqui que vai vir 7 anos de muita fartura, vai ter 7 anos de muita comida, mas se prepara, porque vai vir 7 anos de muita fome. Então nós vamos ter 7 anos de fartura, mas vai ter 7 anos de fome. Então me ajuda novamente. José, com 17 anos ele recebeu um sonho, com 30 anos o sonho se cumpriu, ele vai governar o Egito, só que agora ele tem mais 7 anos de luta, não tem? Mais 7 anos de fome, mas não é 14, pastor, não, 7 foi de fartura, 7 foi de fome. Então 13 mais 7, me ajuda de novo, quantos? 20. Então José passou 20 anos de luta. José passou 20 anos vivendo na dificuldade. Por quê? Porque Deus tinha dado um sonho e os irmãos contaram uma mentira. Agora, leia na Bíblia, procura na Bíblia, em 20 anos, José reclamando. Procura na Bíblia, em 20 anos, José está dizendo: esse Deus me dá um sonho e me manda aqui para a cadeia. Esse Deus me dá um sonho e me manda aqui para o deserto. Esse Deus me dá um sonho e me mostra na Bíblia, José reclamando de Deus. Eu te pergunto, quanto tempo você está nessa luta? Quanto tempo que você está enfrentando a dificuldade? E já tem gente reclamando: eu não aguento, estou 3 anos na igreja, estou 4, estou 5 anos na igreja, estou 10 anos na igreja e minha vida não muda. Calma, a sua vitória está chegando, a tua bênção está chegando. Eu não entendo, estou fazendo esse tratamento contra um câncer, já tem 2, 3 anos que estou fazendo tratamento, eu não estou vendo melhor. Calma, o que Deus te prometeu vai se cumprir na sua vida. Tem 20 anos que José está onde? Na luta. Com 17 ele saiu da casa do pai, com 30 ele começou a governar, 13 anos, com mais 7 de fome, 20 anos que José está enfrentando uma luta. Mas aí com 30 anos José vai virar governador, José vai se levantar, você conhece a palavra, até que um dia não vai ter comida na casa do pai, e o pai ficou sabendo que lá no Egito tem alguém que tem comida, mandou os irmãos procurar José lá no Egito, os irmãos foram procurar José, dobraram o joelho, do jeito que Deus falou, o sonho aconteceu. Agora olha Gênesis capítulo 50, continuando aqui, o versículo 22, o que acontece? Gênesis capítulo 50, versículo 22, quem me entende, diga glória a Deus. Gênesis capítulo 50, versículo 22, ó. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José, quantos anos ele viveu? 100. Então José vai morrer com 110? Mas peraí, pastor, 17 recebe o sonho, 30 vai ser governador, mais 7, 20 anos de luta.
Quer dizer, José podia estar revoltado. Rapaz, 20 anos que eu estou nessa batalha, 20 anos que eu estou comendo o pior, 20 anos sendo escravo. Não. Agora, com 30 anos, ele vai começar a reinar. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Amém? Vamos lá, 30, me ajuda, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então o que eu aprendo? Com 30 anos ele reinou, com 90 ele morreu. 30 para 90? 30 para 110? Quanto? Não, me ajuda aí, pessoal. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Amém? 5, 70, 80, 90, 100. Então 30 para 110, 90. Então ele passou 30 anos na luta, mas passou 90 anos na vitória. Sabe o que eu passo para você? O seu tempo de vitória vai ser muito maior do que o seu tempo de luta. O seu tempo de bênção vai ser muito maior do que o tempo de escassez. Tem gente que está vivendo num tempo difícil há muito tempo. Pastor, não vai nada, está tudo amarrado. Parece, pastor, que mal dá para mim comer, mas você continua sendo fiel, você continua buscando a Deus. Quando chegar a tua vitória, pode escrever isso, o seu tempo de vitória sempre será maior do que o seu tempo da luta. José tem 90 anos que está vivendo um tempo de vitória. Diga glória a Deus. Se eu falar para você que hoje chega um tempo de vitória na sua vida, você crê nisso? Se eu falar que hoje chega um tempo de cura na sua vida, pastor, aí você pega na Bíblia um homem chamado Jó. Jó, ele ficou doente, o diabo feriu Jó dos pés à cabeça, matou os filhos de Jó, aquela luta que Jó passou, mas aí o Jó continuou buscando a Deus, o Jó continuou servindo a Deus, o Jó continuou se colocando diante de Deus. A Bíblia diz que lá em Jó 42, Deus mudou o cativeiro de Jó, curou a Jó. E aí, pastor, depois que Jó foi curado, o que aconteceu com ele? Vamos lá, em Jó 42, no meio da Bíblia é Salmos, antes de Salmos é Jó. Jó passou muitos anos na luta, muitos anos doente, mas olha o que acontece na vida de Jó. Jó capítulo 42, Jó capítulo 42, depois que Deus curou Jó, depois que Deus tirou Jó do meio da doença, o que aconteceu? Jó capítulo 42, no versículo 16, está escrito assim, depois disso o quê? Da doença, da luta que ele passou, depois disso, viveu Jó 100 e quanto, irmão? Amém, igreja? Aí você vai ver, viveu 140 anos, continuando, vamos lá, continuando, e viu aos seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta, continuando, vamos lá, então morreu Jó, velho e farto de quê? Então depois que Deus abençoou Jó, depois que Deus curou Jó, Jó viu o filho dos seus filhos, o filho do filho dos seus filhos, o filho dos seus filhos, a quarta geração, Jó viu nascer, louvar e glorificar o Senhor. O tempo de milagre na vida de Jó foi maior do que o tempo da doença. O tempo que Jó teve saúde foi muito maior do que o tempo da doença. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, que a luta que você está passando nem vai se comparar com a vitória que vai chegar na sua vida. Amém, igreja? Esse é o Deus que nós servimos. Então, voltando, é esse José que viveu 90 anos de vitória, que Zelofeade é da família dele. Zelofeade é da família de José. Zelofeade sabe da história de José. Sabe que José teve um sonho, sabe que José governou o Egito, sabe que José ficou 30 anos preso, 30 anos vivendo na miséria, mas sabe que com 20 anos na miséria, mas sabe que com 30 anos Deus levantou e ele morreu com 110. Aí a Bíblia diz que Zelofeade gerou 5 filhas, já vou falar de cada filha tem uma mensagem, aí gerou 5 filhas, só que a Bíblia diz que as filhas chegaram e falaram, Moisés, o nosso pai morreu, vamos voltar para Gênesis 27, agora nós vamos entrar na vida de Zelofeade, Gênesis capítulo agora 27, isso aqui é para a gente entender de onde veio a descendência dele. Vamos voltar, Gênesis capítulo 27, vou voltar no versículo 1, pessoal.
Gênesis 27, 1. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes das suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Puseram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu aonde? No deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no próprio pecado e não teve filhos. E agora? Espera aí, esse homem era da geração de José, esse homem sabia o poder que Deus tinha na família dele, esse homem sabia que o pai de José, chamado Jacó, não era ninguém, e Deus levantou. Aí a Bíblia diz que de repente esse homem aqui, Zelofeade, ele começou a andar com o povo, quando Deus tirou o povo do Egito, que Moisés está dirigindo o povo, lá no deserto, e Zelofeade está no meio. As filhas falaram: Moisés, nosso pai morreu, mas não morreu no pecado de Corá, não morreu quando teve prostituição, mas morreu no seu próprio pecado. Qual foi o pecado desse homem? Se ele não, a Bíblia diz, você quer ver? Volta um pouquinho, por favor, nesse versículo, volta um pouquinho para mim, por favor, volta nesse versículo, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que, vão continuando, dos que congregavam contra o Senhor, porque na época de Moisés, teve uma igreja que se levantou contra o Moisés, teve uma congregação de Corá que se levantaram: esse Moisés aí não é de Deus não, esse Moisés está fazendo gente andar muito tempo no deserto, esse Moisés, Deus não está com ele não. E essa congregação começou a falar o que era mal. A Bíblia diz que chegou aos ouvidos de Moisés: Moisés, a congregação de Corá está falando mal de você. Aí Moisés está falando mal do Senhor também, está falando que Deus é mau, tirou a gente daqui para morrer no deserto. Aí o Moisés foi falar com Deus. Aí Deus falou assim: Moisés, manda as pessoas de bem sair de perto dessa congregação, porque a terra vai se abrir e vai engolir todos. A Bíblia diz, irmão, que chegou o momento que a terra se abriu e engoliram toda essa congregação. Quer dizer, morreu muita gente na murmuração. Cuidado com murmuração. Murmuração vai matar muita gente. Amém? Então essa igreja, muita gente dessa congregação morreu, mas o Zelofeade não estava lá, ele não morreu nessa congregação. Ele não morreu. Então o que as filhas falaram? O nosso pai não era murmurador não. Diga glória a Deus. Olha as filhas: Moisés, nosso pai morreu, já vamos chegar no pecado dele, mas o nosso pai não morreu no pecado da rebelião. Nosso pai não morreu, porque muita gente morreu no deserto, porque falou mal de Moisés, falou mal de Arão, e falou mal de quem, amado? Do Senhor. Então elas estão dizendo: o nosso pai não morreu aí não. E outra coisa, teve uma morte muito forte, você quer ver? Para ir rapidinho, Números capítulo 25, vamos lá, volta um pouquinho aqui, Números capítulo 25. Deixa eu pegar aqui. O versículo, deixa eu pegar, o versículo 9, Números capítulo 25, versículo 9, e os que morreram daquela praga foram 24 mil, então o Senhor falou a Moisés dizendo, vou ler novamente, Números 25, 9, e os que morreram daquela praga foram 24, que praga é essa, pastor? Prostituição. O povo de Deus começou a se prostituir lá no deserto, começaram a ter bagunça como tem hoje. A Bíblia Sagrada diz que Deus passou e falou: não vai viver não, porque o salário do pecado é. Aí nessa praga morreram 24, é muita gente. Só que o Corá não morreu nessa praga. Perdão, Zelofeade não morreu aí. Então o que eu aprendo? Zelofeade não estava entre aqueles que reclamaram, amém, igreja? E Zelofeade também não estava no meio daqueles que se prostituíram. Por quê? Senão Zelofeade tinha morrido aqui. E as filhas dele falaram: Moisés, nosso pai não morreu naquela bagunça não. Irmão, abrindo um parênteses, se santifica, Deus vai te abençoar. Muita gente vai cair à sua direita, muita gente vai cair à sua esquerda, mas você não vai ser atingido. Aí o que acontece? Elas estão dizendo: nosso pai não morreu naquela bagunça não, mas morreu no seu próprio. Agora volta, Números 27, vamos pegar o pecado dele agora, Números 27, o versículo 3, pessoal, Números 27, 3, estou correndo aqui para não demorar. Nosso pai
morreu no deserto, não estava na congregação dos que congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve o que, irmão? Então qual foi? Pastor, se ele não morreu na murmuração, que o pessoal morreu, se ele não morreu na idolatria, muita gente morreu, se ele não morreu na prostituição, qual foi o pecado dele? Por que ele não entrou na terra prometida? Por que é? Porque Moisés está dirigindo o povo para a terra prometida. Por que ele não chegou lá, na terra prometida? O Senhor disse que os murmuradores não entrariam na terra prometida. Os adúlteros não entrariam na terra prometida. Mas o Senhor falou mais uma classe de pessoas. Vamos lá para o livro de Hebreus, conhecer o pecado dele? Já vou voltar aqui. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 17. Livro dos Hebreus, capítulo 3, versículo 17. Livro dos Hebreus, capítulo 3. Vamos lá, 17, ó. Mas com quem se indignou por 40 anos, quando eles andaram no Egito? Não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram aonde? Então o escritor aos Hebreus está dizendo, aquelas pessoas que morreram no deserto, aquelas pessoas que não chegaram na terra prometida, mas por quê? Pecaram contra o Senhor, e os corpos caíram aonde? No deserto. Mas muitos por causa da prostituição, muitos por causa da idolatria, da murmuração, mas tem mais uma classe, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, versículo 19, e vemos que não puderam entrar por causa, leia comigo, da sua o quê? Me ajuda, da sua o quê? Então, quem é que não entrou na terra? Os adúlteros, amém, igreja? Os idólatras, os murmuradores, mas entrou uma classe. A Bíblia diz que muita gente não estava no meio da prostituição, não estava no meio dos murmuradores, mas morreu no deserto. Mas qual foi o pecado? Incredulidade. Muitos morreram na onde? Você sabia que a incredulidade é um pecado sério? É que nem na igreja, pastor, eu não minto, glória a Deus. Pastor, eu não me prostituo, aleluia. Pastor, eu não vivo na vida errada, glória, não pego nada de ninguém, glória a Deus. Mas eu pergunto, você crê no Evangelho? Você crê na cura divina? Você crê na palavra de Deus ou não queremos, ou não cremos? Aí a gente não entende, porque que muita gente não vai entrar no reino do céu. Mas peraí, eu não andava no meio dos adúlteros, eu não andava no meio dos idólatras, mas aí eu falo, mas também vocês não acreditavam, porque a Bíblia diz, se creres, verás o quê? Então qual foi o pecado? As filhas falaram, nosso pai não estava entre os murmuradores, nosso pai não estava em que se prostitui, mas nosso pai morreu no pecado dele. Qual foi o pecado do seu? Meu pai não acreditou. O meu pai, apesar de ser da família de José, apesar de saber o poder que Deus tem na nossa família, apesar de saber tudo que o José passou, e Deus abençoou José, o nosso pai não conseguiu acreditar. E o que aconteceu? Morreu aonde? Quantos na igreja, até no altar da igreja, estão assim? É aquela pessoa que você vê canta, é aquela pessoa que você vê ora, é aquela pessoa que você vê busca a Deus, é aquela pessoa que você vê chora na presença de Deus. Mas se você pegar, a sua fé agrada a Deus, você está agradando a Deus, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível. De vez em quando eu me desanimo, não, então eu não estou agradando a Deus. Cuidado, você pode ficar longe da terra prometida. Amém, igreja? Essa foi a incredulidade dele. Nosso pai morreu na incredulidade. A Bíblia diz que uma das classes das pessoas que não entraram na terra prometida foram os incrédulos. E como que eu estou? Será que eu estou vindo para a igreja acreditando que Deus é comigo? Ou eu estou vindo, não, eu tenho que vir, né? Se eu não vir, o diabo me pega. Se eu não vir, pastor, a macumba pega no meu corpo. Se eu não vir, eu fico apavorado. Não. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram o que, igreja? Vamos aonde? Como é que eu saí da minha casa e vim para a igreja hoje? Alegre, amém? Como é que eu acordei hoje? Meu Deus do céu, hoje é dia de culto. Meu Deus, hoje eu queria dormir até meio-dia. Meu Deus, eu queria acordar com a cabeça quadrada, e tanto dormir hoje, mas eu tenho que acordar cedo. Foi assim que eu vim hoje. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram o quê?
Toda vez que você sair da sua casa para vir para a igreja, vem com alegria, porque o culto não começou 8 horas, o culto começou quando você acordou e começou a se arrumar para Jesus. O culto não começou 8 horas, o culto começou quando eu acordei, e eu comecei a separar minha roupa, eu comecei a me arrumar para vir para a casa do Senhor, ali começou o culto. Agora tem gente que já acorda reclamando, pisa no rabo do gato, e chuta o cachorro, e faz não sei o quê, e não sei o quê, aí depois chega na igreja, não senti nada, eu não senti nada hoje, eu não senti poder nenhum, já acordou brigando com todo mundo, já acordou, o café está sem açúcar, o chá está gelado, e não sei o quê. Para com isso, irmão. Irmão, tem gente que acordou no hospital agora, sabia? Tem gente que acordou hoje na sala de cirurgia. Tem gente que acordou numa cadeia. Nós acordamos na casa do Senhor, irmão. Você não estava louvando a Deus aqui? Amado, não seja incrédulo, mas seja crente. O Senhor falou para Marta e Maria: ô Marta, ô Maria, vem cá, se creres, verás o quê? Ah, mas Lázaro vai se levantar. Tem muito Lázaro no nosso meio que Deus vai levantar, irmão. Amém, igreja? É isso que nós precisamos. Agora, o Zelofeade morreu na incredulidade. Não era adúltero, não era murmurador, mas não acreditava, morreu no deserto. E agora? As filhas não têm direito à herança. As filhas não têm direito a nada. E agora? Aí o que as filhas fizeram? Vamos voltar para Números 27. Terminando, pessoal. Números capítulo 27. O que as filhas fizeram, pessoal? Olha o que essas meninas fizeram. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 27. O que essas meninas fizeram? O versículo 3, nosso pai morreu no deserto, não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da nossa família? Porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso... E agora? Mas agora, presta atenção, as 4 mulheres, as 5 filhas dele foram lá, vamos reivindicar, mas já está na lei do Senhor, que a família que não tiver filho homem, as filhas não têm herança. Não, vamos lá, vamos bater na porta. Sabe o que eu aprendo? Não era fácil falar com Moisés. Não era fácil, porque Moisés, ele está rodeado de pessoas que precisam de ajuda. Então, para chegar até Moisés, irmão, a fila era longa. Moisés é uma pessoa muito procurada, mas essas 5 mulheres chegaram. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando você serve a Deus, Deus te ajuda a chegar. Tem lugar que é difícil para mim entrar, tem lugar que é difícil para você chegar, mas quando você serve a Deus, Deus faz você chegar. Deus colocou elas diante da congregação. Porquanto nós não teve filho, dai-nos possessão entre o nosso pai. Agora, olha o versículo 5, pessoal. E Moisés levou a sua causa perante quem? Elas chegaram na porta, Moisés, nós estamos aqui, nós queremos a herança, nós queremos a bênção. Aí Moisés falou assim: só um minutinho, deixa eu falar com o Senhor. Você já leu a segunda carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1? Coloca aí para mim, por favor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Olha isso aqui. Primeira carta de João, perto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vamos lá. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, chamado Jesus Cristo justo. Amém? Vamos ler novamente? Volta no versículo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Continuando. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é o quê? Jesus vai julgar a sua causa. Quer dizer, a causa daquelas meninas estava perdida, mas elas foram diante. Aí quando Moisés, e agora? Moisés falou: só um minuto, deixa eu falar com o advogado. Só um minuto, deixa eu falar com o juiz. Diga glória a Deus. Só um minuto, deixa eu procurar o promotor. Só um minuto. Aí Moisés foi lá: Senhor, oi Moisés, pode falar. Senhor, tem uma causa para o senhor aqui. Pode falar, Moisés. Meu Deus, Senhor, tem cinco mulheres aí fora, filha de Zelofeade. Conhece? Conheço, da família de José. Então, Zelofeade morreu, não deixou filho. E na tua lei estava marcado que a herança era deixada para os filhos homens, e só tem mulher. E agora?
E elas estão dizendo aí fora, estão falando o quê? Que elas não vão ficar sem herança, não. E elas estão dizendo aí fora que elas não podem, vão ficar sem nada. As 5 moças vão ficar desamparadas. Foi diante de Deus. E o que Deus falou pela atitude dessas mulheres? Vamos voltar, vamos lá, Números capítulo 27, vamos lá? Números capítulo 27, versículo 7. As filhas de Zelofeade falaram retamente: certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança do seu pai fará passar para... Sabe quem é que está falando no versículo 7? Volta no versículo 7 para mim, por favor. As filhas de Zelofeade falaram reta. Sabe quem é que está falando aí? É Deus. Moisés falou: tem 5 mulheres aí fora, olha, pedindo para mudar a lei, pedindo que elas querem direito. Aí sabe que Deus falou: Moisés, elas têm razão. A lei foi feita, mas elas têm razão. Muda a lei, Moisés. A partir de hoje, o pai que morrer e não tiver filhos, as filhas terão herança. Diga glória a Deus. A partir de hoje, o pai que morrer e as filhas não tiver filho homem, então avisa para ele: a filha vai ter herança. Se não tiver, vai ter. Aí começou, mudou toda a lei. Deus mudou a lei por causa de 5 mulheres. Irmão, Deus quer mudar a história da sua família. Deus quer mudar a história dessa igreja. Será que tem alguém nessa igreja que ora aqui? Será que tem alguém nessa igreja que canta? Deus quer mudar a história dessa igreja. 5 mulheres chegaram lá. 5 mulheres chegaram lá, reivindicaram. O que acontece? A pessoa fica doente, a pessoa passa uma luta e ela não vai diante de Deus. Ela não chega como as filhas de Zelofeade. Ela não chega na presença do Senhor. Agora, olha o nome dessas meninas. Leia comigo aqui. Eu marquei aqui, que eu não consigo lembrar de tudo. Eu marquei aqui, eu fiz um estudo no dicionário. Vamos lá, capítulo 27, no versículo 1. Vamos lá. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas. Primeiro nome, qual que é a igreja? Macla. Sabe o que quer dizer no dicionário bíblico o nome Macla? Confiança. A primeira filha, o nome dela chamada Macla, depois você procura, mas não vai no Google não, que às vezes o Google dá algumas coisas erradas. Vai no dicionário bíblico, procura no dicionário bíblico, o nome do significado de Macla, está escrito confiança. Por que nós não recebemos muita coisa de Deus? Porque não chegamos no trono da graça com confiança. Quando nós chegarmos diante de Deus, eu tenho que chegar com confiança. Amém, igreja? Eu tenho que chegar com ousadia. Eu tenho que fazer como o centurião de Cafarnaum: Jesus, o meu criado está doente em casa, me ajuda, eu estou indo lá. Não vai não, mas manda uma, e o meu criado vai ser o quê? O que eu aprendo com o centurião de Cafarnaum? Ele chegou com confiança. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos chorando, 12 anos ali sofrendo, eu vou lá, eu vou tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. A mulher cananeia: Jesus, eu preciso de ajuda. O que foi? A minha filha está com demônio lá em casa, miserável, com demônio. Jesus diz, falou um monte de coisa para ela, mas ela ficou firme. Sabe que Jesus falou assim: pode ir, que a tua filha já está liberta. Nós precisamos chegar no altar do Senhor com confiança. Será que eu cheguei com essa confiança hoje? Macla quer dizer confiança. Agora o segundo nome, Noa, eu marquei aqui. Noa quer dizer ninguém pode deter. Diga glória a Deus. Isso aqui é para mim e para você. Ninguém vai te parar, Deus é contigo. Ninguém te para, irmão, ninguém. Quando você tem essa confiança, quando você tem, ninguém te para. Oh, você não sei o que, você é isso e aquilo, pode falar o que for, o inferno pode falar o que for, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Terceiro nome, Ogla. Cadê? Ogla. Ogla quer dizer aquela que não anda amarrada. Tem crente que parece que anda amarrado, irmão. Tem crente que parece que anda preso, só viu. Para com isso, irmão. Eu tenho medo de fazer uma viagem de avião e o avião cair. Eu tenho medo de ônibus e o ônibus sofrer um acidente. Eu tenho medo de carro. Para com isso, irmão. Para com isso. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Eu tenho medo de ir lá no médico fazer um exame e passar mal. Para com isso, irmão. Coloca Deus na tua frente. Deus, o Senhor vai na minha frente. Ele vai. Ogra quer dizer aquela que não vive amarrada. Será que eu estou vivendo amarrado por alguma coisa? Pastor, é uma angústia, é uma tristeza, é uma depressão. Acabou, amém? Acabou. Eu falava com o irmão esses dias aqui: pastor, eu tenho um problema de depressão. Eu tenho um problema, pastor, eu tomo um remédio controlado. Eu falei: quer andar do meu lado? Quero. Eu falei: mas por quê, pastor? Porque quem anda do meu lado não fica caído, não.
Vamos andar comigo? Vamos andar comigo? Porque eu ando com Jesus, diga glória a Deus. Eu ando com Jesus. Não vai ficar caído, não. É o que nós temos que fazer. Agora o outro nome, Milca. O que quer dizer Milca? Tem autoridade, diga glória a Deus. Essas mulheres chegaram com autoridade. Aí o que é? Tirsa. Sabe o que é o significado do nome Tirsa? Menina dos olhos do Senhor. Mulher, você que está aqui hoje, você é a menina dos olhos do Senhor. Homem de Deus, nós somos um povo eleito. Aqui eu termino a mensagem. Por causa dessas 5 mulheres, a vida daquela família foi transformada. Deus mandou aqui hoje mulheres que vão transformar famílias. Deus mandou aqui homens que vão transformar famílias. Pessoas que vão transformar lugar onde chega. Tua vida vai mudar. Então Zelofeade, ele não acreditou no Deus de José. Ele não acreditou no Deus todo-poderoso de José. Acredita, Deus é contigo. Amém, igreja? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Oh, aplauda bem forte o nome do Senhor. Posso orar com você? Quem está em casa, Deus abençoe a sua vida. Avenida Mário Alves, número 37. Esperamos por você. Vamos ficar de pé, igreja amada.